Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre esteja entre nós. Vamos começar nossos trabalhos de hoje fazendo a nossa oração. Agradecidos que somos por esse momento de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, da espiritualidade bondosa que nos ampara sempre para o caminho do bem. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu nos dá. Por esse momento de oração, por esse momento que estamos aqui reunidos em Teu nome, aprendendo com toda essa chuva lá fora, com todo esse frio, estamos aqui. Só temos a ganhar com isso tudo. Que a paz de Jesus nos envolva sempre. Muito obrigada, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. E hoje, para nossa alegria, temos a nossa companheira de ideal espírita, Patrícia, da cidade de Criciúma, do Círculo da Luz, do Centro Espírita Círculo da Luz, que hoje vai nos abrilhantar a nossa noite com uma explanação doutrinária sobre o perdão. Patrícia, que tudo aquilo que tu preparou com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto amor, que a gente sabe que para fazer uma palestra tem bastante envolvimento, que Deus te ilumine e tu consiga passar para nós tudo da melhor maneira possível. Boa noite a todos e todas. Que maravilha, para quem tem 1,5 m, ter um saltinho extra no púlpito. Isso mesmo, né? É com um sentimento, primeiramente, de gratidão que eu venho a essa casa, pelo convite, pela confiança, acima de tudo, de alegria por poder compartilhar com vocês a loucura de sair com um tempo desse de casa para vir ouvir sobre a palavra de Deus. E inicio sempre peço a vocês presentes, encarnados e desencarnados, que participem também dessa exposição com vibrações e energias positivas que são muito bem-vindas, necessárias, para que essa meia horinha que nós vamos passar juntos seja proveitosa para todos nós. Eu não poderia deixar de iniciar uma exposição sobre perdão, se não fosse com uma fala que é talvez das mais conhecidas de Jesus, quando Pedro questiona sobre quantas vezes deve perdoar, né? Quem não conhece essa fala de Jesus? Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? O que Jesus responde? Jesus lhe diz, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, quando Pedro coloca esse questionamento em termos numéricos, precisos, para poder calcular quantas vezes ele deveria perdoar, Jesus dá uma resposta que joga no número que vai além de qualquer cálculo, né? O que ele quer dizer com isso? Perdoa sempre. Tanto que na sequência, Jesus conta uma história, uma das suas parábolas, porque também, assim como a leitura que foi feita aqui no início, Jesus falava por parábolas. Por quê? Primeiramente, para que o povo simples com quem ele conversava pudesse entender os seus ensinamentos. Então, ele trazia para o ensinamento situações da vida cotidiana daquelas pessoas, da rotina, daquilo que eles estavam acostumados a lidar, para que eles pudessem compreender melhor o ensinamento de Jesus. Mas também o Evangelho nos traz que Jesus fala por parábolas para não chocar, não violentar quem não estivesse preparado para receber a mensagem. Então, se ele colocasse a lição de uma maneira direta,
incisiva, ele iria talvez chocar, maltratar aqueles corações que não estavam prontos para receber a mensagem. E aí por isso eu citei a leitura, né, que foi feita, porque a luz que pretende iluminar não pode ofuscar. Ela precisa ser suave, ela precisa ser branda. E assim Jesus foi conosco, trazendo as lições através dessas histórias. Então, vou fazer uma leitura aqui rápida dessa parábola que ele conta, então, depois desse questionamento de Pedro. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um homem-rei que quis ajustar contas com os seus servos. Ao começar a ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor de 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o Senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, as crianças e tudo que tinha para que fosse pago. Então, prosternando-se, o servo o reverenciava, dizendo: Sê misericordioso para comigo, e eu tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se dele, liberou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o estrangulava, dizendo: Paga, se algo me deves. Assim, prosternando-se, o seu conservo lhe rogava, dizendo: Sede misericordioso para comigo, e eu te pagarei. Ele, porém, não queria, mas saiu e lançou-o na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, entristeceram-se muito e vieram relatar ao seu senhor tudo o que acontecia. Então o seu senhor, convocando-o, lhe disse: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida quando me rogaste. Não devias tu, igualmente, ter misericórdia com o teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Irando-se, o seu senhor o entregou aos carcereiros, até que pagasse tudo que estava devendo. Assim vos fará meu Pai, que está nos céus, se não perdoardes de coração a cada um ao seu irmão. Vejamos então a lição que Jesus nos traz. Quem é o Senhor nessa história? É Deus? Quem são os servos? Somos nós? Seus filhos? Seus servos? Nessa história, ele coloca então o primeiro devedor 10.000 talentos e o segundo devedor 100 denários. 100 denários correspondia mais ou menos a 100 dias trabalhados. Eu anotei porque eu com número sou péssima, né? A memória não ajuda. 100 dias trabalhados. Era o que o segundo servo devia ao primeiro servo. 100 dias trabalhados. Quanto o primeiro servo devia ao seu senhor? 10.000 talentos, 100 milhões de denários. É incalculável. Jesus não diz como ele adquiriu essa dívida, mas diz que havia uma dívida muito maior dele para com o seu senhor do que do outro servo para com ele. E ele foi perdoado, mas não usou da mesma misericórdia a qual ele implorou para o seu senhor. Não usou da mesma misericórdia para com o conservo, que lhe devia muito menos. Então, a primeira lição aqui é de que todos nós servos somos devedores com relação a Deus. Todos nós devemos, nós que somos espíritas, que somos conscientes do lugar em que estamos, um planeta de provas e expiações, somos conscientes da nossa inferioridade moral, das nossas limitações, dos nossos defeitos, das nossas dificuldades em sermos bons, da distância que estamos em relação àquilo que Deus espera de nós e quer de nós. Essa consciência nos coloca no lugar de devedores para com Deus. E se olharmos com honestidade para nós mesmos e para as nossas vidas,
também nos encontraremos na posição de devedores em relação aos nossos irmãos e irmãs. Então, o primeiro ponto que Jesus coloca é esse, de que todos somos devedores perante Deus. E se todos somos devedores perante Deus, em relação uns aos outros, precisamos perdoar para sermos perdoados. Porque vamos chegar também no nosso momento de pedirmos a Deus misericórdia, Senhor. De novo, nós que somos espíritas, reencarnacionistas, que sabemos também que a condição em que nos encontramos hoje é resultado daquilo que já fizemos, se não nessa vida, em outras. Somos conscientes da lei de causa e efeito, porque Deus é soberanamente bom, mas também soberanamente justo. Então, estamos exatamente onde precisamos estar. Precisamos para quê? Para o nosso melhoramento. O lugar onde estamos, as pessoas com quem nos relacionamos. Tudo necessário para que consigamos justamente nos tornar menos devedores. Pagar um pouquinho das nossas dívidas, daquilo que já fizemos de ruim por ignorância. E aí Deus nos dá o benefício do esquecimento, porque muitas vezes é difícil olhar para os nossos defeitos hoje, se nós soubéssemos tudo que já fizemos de ruim. Não conseguiríamos encarar a nossa face real. E daquilo que criamos de inimizade uns com os outros, e precisamos também desse esquecimento para que consigamos nos reencontrar e superar o ódio, a maldade, com laços de amor. Então, conscientes disso, percebemos que, na verdade, nós precisamos perdoar. Nós temos necessidade de perdoar porque temos necessidade de sermos perdoados em tudo aquilo que praticamos. E é essa lição que Jesus nos traz com essa parábola. Agora, hoje, com todo o avanço que nós temos, também precisamos refletir no que o perdão nos traz em termos de benefício próprio, não só para que sejamos perdoados, mas para que vivamos melhor. E aí, eu trouxe aqui um textinho desse livro, O Cultivo das Emoções, do Marlon Keidal. Porque quando nós somos ofendidos, qual é, assim, o primeiro sentimento, a primeira emoção que nós temos? Em geral, a raiva, a ira. Quando somos ofendidos, quando somos confrontados, quando alguém nos magoa, quando alguém nos trai, quando alguém nos causa qualquer mal, a primeira reação, não sei vocês, eu ainda estou neste nível, da primeira reação ser a ira. Chico Xavier compartilhou conosco a técnica de colocar um gole d'água na boca e deixar ali contando até 10, né? Então, eu acho que se ele precisava contar até 10, eu devo ter que ficar ali uma meia hora com água na boca para conseguir acalmar os ânimos. E o que é que esse sentimento faz conosco? Vamos lá. Quem sente essa vivência experimenta um profundo mal-estar e desassossego, quer dizer, um desgosto. Opressão torácica, peso no epigastro, necessidade de fazer algo sem saber exatamente o que é. A respiração e a circulação se aceleram. Há uma leve ansiedade e com facilidade surge o sobressalto, quer dizer, põe-se em marcha os reflexos defensivo-ofensivos, desnecessários e inadequados. Passado algum tempo, esse cortejo sintomático exteriorizado se apaga. Então, o corpo reage. O corpo reage negativamente. É estômago, é sistema gástrico, é sistema circulatório, tudo isso se movimenta naquela emoção de ira.
depois se apaga. E depois que se apaga? Passado algum tempo, então, o indivíduo dorme pouco, se levanta sem apetite, com olheiras e talvez com dor de cabeça. Está ruminando o seu desgosto, ou mais exatamente, o está armazenando. E são diversos os estudos hoje que nos apontam o bem que faz o perdão para o corpo humano. E o mal que faz a raiva, a ira, a mágoa, esse acúmulo que ele menciona para o corpo humano. Doenças cardíacas, doenças gastrointestinais, estritamente vinculadas a esses sentimentos negativos. Então, muitos ainda discutem, questionam se a essência do ser humano é boa ou é má. Se o ser humano nasce bom ou mal. Não querem abrir os olhos ao que a ciência tão claramente, com tantos estudos, comprova. O nosso corpo reage bem ao ser bom e reage mal ao ser mal. Então, afinal de contas, somos feitos para o bem ou para o mal? Biologicamente falando, vejamos só. Está muito claro? Fomos feitos para o bem, para a paz, para a alegria, a felicidade. Não para o rancor, não para a mágoa, não para a raiva. Porque o nosso próprio sistema orgânico nega esses sentimentos. Nega esses sentimentos. Então, se a primeira conclusão, nós precisamos do perdão, precisamos perdoar para sermos perdoados, de acordo com o ensinamento de Jesus, nós também precisamos perdoar porque fomos feitos para isso, para estarmos em paz. Precisamos aprender a perdoar para estarmos bem com o nosso próprio corpo, com o nosso organismo. Nem se fala na saúde mental. Então, precisamos perdoar. Precisamos aprender a perdoar. Por nós mesmos. Por nós mesmos. E eu acredito que essa é a chavezinha do entendimento sobre o perdão. Porque quando eu digo assim, mas ele me traiu, ele não merece que eu perdoe. Ele pode até não merecer, mas tu merece. Tu merece perdoar. Tu merece te libertar desse peso da mágoa, do ódio, da raiva. Não é o outro, muitas vezes, que tem que merecer. Eu mereço me libertar. Eu mereço perdoar. Eu mereço essa paz. Porque se o acúmulo do lixo da mágoa é feito em mim, enquanto eu cultivo esse rancor, essa mágoa, é como se eu estivesse tomando veneno esperando que o outro morra. É aqui que o veneno se acumula. O outro, muitas vezes, já nem lembra mais do que fez para mim. E eu estou lá matutando naquela ofensa que eu recebi. O outro, muitas vezes, nem sabe que ofendeu. E eu fico lá matutando na ofensa que eu recebi. Acumulando este veneno em mim. E esperando que o outro sinta. É ilógico. E pior de tudo, o mal praticado, naquele momento, fica se reproduzindo e se repetindo através da minha mente, do meu pensamento. Então, eu acabo me prendendo àquela pessoa a quem eu detesto, a quem eu odeio. E, aliás, esse é um dos argumentos para quem atua em trabalho mediúnico, que se utiliza muito, né? O obsessor diz assim, não, eu quero que essa pessoa sofra, eu não vou sair de perto dela. E aí tu questionas assim, tu estás dedicando a tua existência a uma pessoa que tu odeias? Tu
Tu estás dedicando o teu tempo de vida, a tua energia vital a uma pessoa que tu odeias. Tu te tornas prisioneiro daquele que te fez mal quando não perdoa. Então, ainda que por egoísmo, vamos perdoar. Eu perdoo porque é bom para mim, né? Ainda que seja esse o raciocínio. O perdão é bem-vindo. E aí, como? Tá bom, já entendi, aceitei. Eu preciso aprender a perdoar. Como? Primeiramente, vou fazer 2 provocaçõezinhas. A primeira delas, também é aqui o Marlon que nos traz, que é a seguinte, que muitas vezes a gente escuta a palestra e pensa assim, mas eu não tenho inimigos assim, eu não tenho ódio por ninguém. E aí ele questiona assim, às vezes temos a sensação de equilíbrio, mas não podemos deixar de questionar se de fato é uma conquista interna ou se expressa apenas a ausência de provações mais severas. Então, se eu estou na fase de calmaria, aproveito essa fase para olhar para dentro e me melhorar, porque não existe vida humana só de calmaria. A tempestade vai vir, e se eu deixar para me analisar e me preparar e me melhorar no meio da tempestade, vai ser muito mais difícil. Essa é a primeira provocação. A segunda, de novo, não tenho inimigos, não tenho ódio, mas a questão do perdão, do perdoar as ofensas, também precisa ser refletida na nossa rotina, no nosso dia a dia, porque, afinal de contas, nós temos que admitir que aqueles que mais têm capacidade de magoar são os que convivem mais de perto conosco. É ou não é? Porque nós vamos nos conhecendo, nós conhecemos as feridas um do outro, e aí colocar o dedo ali onde dói é mais fácil. Então, essa reflexão sobre o perdão precisa ser feita também naquela nossa convivência do nosso lar, do meu companheiro, da minha companheira, dos meus filhos, dos meus pais. Porque é justamente ali que muitas vezes essas mágoas vão se acumulando nas pequenas coisas. Porque é justamente ali, como eu coloquei, que se tem mais facilidade de apontar justamente para onde dói. Como no auge da discussão, o marido tem a brilhante ideia de comparar a esposa com a sogra. Não é assim? A brilhante ideia. Eu preciso confessar, como o meu está presente, que às vezes eu o chamo de Regina, que é o nome da mãe dele. Mas nós sabemos que o palestrante é aquele que mais precisa ouvir a própria palestra. Por isso nós fomos colocados nessa tarefa. Então, eu assumo aqui, né, a minha dificuldade. Então, é dentro do lar que nós encontramos também esses desafios. E aí precisamos aprender a lidar e a superar para não acumular. Porque quando acumula, pode se tornar uma montanha insuperável de mágoas. E aí, na discussão dos 7 anos de casamento, eu puxo a briga lá do noivado. Não é assim? Por quê? Porque não foi superada. Está só se acumulando, acumulando, acumulando. Isso também é reflexão sobre perdão. Porque se eu resolvo a discussão, se eu perdoo, de fato, ela não volta. Não deveria voltar. Se ela volta, é porque não foi limpa onde? No coração. Porque, acima de tudo, como todas as lições de Jesus, ela se dá no âmbito do íntimo, do coração. O perdão acontece na intimidade. O perdão não está nas atitudes. De eu olhar e dizer, a atitude é resultado daquilo que eu tenho aqui dentro. A atitude é consequência, a ação é consequência daquilo que eu sinto. Então, o perdão se dá, o perdão real primeiro, no coração.
Então, nós vamos tratar aqui rapidamente, para não passar do tempo, sobre perdoar, auto-perdão e pedir perdão. Então, primeiramente, se eu sou a pessoa ofendida ou que se sente ofendida, eu preciso compreender que perdoar não é esquecer. Ninguém vai ficar desmemoriado. Ninguém vai apagar da mente aquilo que aconteceu. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar não é sequer voltar a conviver com a pessoa que tenha cometido algum ato grave contra nós. Porque muitas vezes não é viável, não é aconselhável, não é possível. Então, de novo, o perdão está no sentimento, no íntimo, naquilo que eu carrego dentro de mim. Não necessariamente eu vou voltar a conviver com uma pessoa que tenha me traído. Não necessariamente eu vou manter uma relação que foi violenta para mim. Não necessariamente eu vou procurar aquela pessoa que cometeu um dano patrimonial, que me roubou, que me tirou alguma coisa, porque eu preciso dizer para ela que eu perdoei. Primeiro aqui. Primeiro dentro de mim. Eu preciso sentir que perdoei. Então, perdão não é esquecer a ofensa. É conseguir lidar com ela, lembrar dela sem repetir, sem desejar para a pessoa aquilo que ela me fez sofrer. Então, eu sinto que perdoei quando eu consigo não desejar o mal de quem me fez mal. Divaldo tem uma frase que diz assim: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Então, não desejar o mal na medida em que eu recebi. Isso é perdoar. Isso é perdoar. E passa pela prática de perdoar o entendimento. Lá que nós falamos no início de que somos todos imperfeitos. Somos todos imperfeitos. Assim como erram comigo, eu também erro com as pessoas. Talvez não na mesma medida, talvez não no mesmo nível, porque estamos todos em níveis diferentes de evolução. Mas somos todos imperfeitos. E essa aceitação, esse entendimento, é base para que eu consiga perdoar uma ofensa que tenham me feito. Auto-perdão. Auto-perdão. E aí, Joana de Ângeles nos traz muito firmemente a necessidade da autoanálise, do autoconhecimento. Eu preciso me observar, eu preciso perceber aquilo em que eu me bloqueio, aquilo em que eu me boicoto, aquilo que não me deixa ser feliz porque eu acho que eu não mereço. E por baixo disso tudo pode estar o sentimento de culpa por erros cometidos no passado. Passado recente ou aquele passado do qual eu sequer me recordo. Então, essa autoanálise, essa autoobservação dessas minhas características, das minhas atitudes para comigo mesmo, é essencial, é necessária, para que eu consiga também superar esses meus bloqueios, me perdoar naqueles erros que eu cometi, porque, de novo, eu sei que eu sou imperfeito. Eu sei que eu sou imperfeito. Então, eu preciso admitir que eu errei e me perdoar. Porque, primeiro, o reconhecer o erro e não estacionar na culpa. Porque estacionar na culpa é a pior escolha que nós podemos fazer. É realmente estacionar. É deixar de caminhar, deixar de evoluir. É ficar parado. A água parada apodrece, né? Então, quando eu reconheço um erro, eu preciso lutar para não estacionar no sentimento de culpa, para me perdoar e buscar reparar esse erro.
reparar esse erro, pedir perdão, pedir desculpa, sair desse senso comum de que o bom é ter razão. Quem ganha a discussão é que é o bonzão, né? Não posso errar, não posso pedir desculpa porque isso mostra que eu sou fraco. Olha só para onde o mundo nos levou. Pedir desculpa é sinal de força, de fortaleza, de autoconhecimento. Então, esse reconhecimento e esse processo de recuperação do erro cometido. Se não for possível buscar a pessoa pessoalmente para pedir perdão, porque talvez ela também não esteja preparada para ouvir, a oração. A oração é sempre bem-vinda. Porque em espírito estamos todos conectados. Então eu fecho os olhos, eu visualizo aquela pessoa. Dias atrás eu ouvi de um colega de trabalho assim: Patrícia, eu não consigo olhar para tal pessoa. Eu fico mal de olhar para a pessoa. E aí eu falei para ele: olha, tem uma técnica que eu aprendi, que é o Ho'oponopono. Alguém que já conhece? Tu fecha os olhos, visualiza a pessoa e diz, mentalmente, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. É difícil? Até em pensamento é difícil. Quando nós temos esse sentimento de animosidade com o outro, até o visualizar a pessoa para dizer essas palavras é difícil. Mas precisa ser praticado. Porque aproxima, porque alivia o sentimento ruim, porque nós não estamos sozinhos nessa tarefa difícil que é aprender a perdoar o outro, a se perdoar e a pedir perdão quando somos nós que erramos. É difícil. Nós somos como um porco-espinho, né? Se aproximar demais, um machuca o outro. Mas nós não estamos sozinhos. Essa é a boa notícia. Essa é a boa nova que Jesus trouxe naquele momento. Depois o Espiritismo nos traz como consolador essa realidade do mundo espiritual. Desses amigos que se fazem presentes quando eu não consigo tomar a atitude, mas em pensamento eu busco. Eu mostro que tenho boa vontade e eles vêm me auxiliar nessa tarefa difícil. Mas não é impossível. Então, essa é a boa notícia. Que nós estamos acompanhados de amigos amorosos que conhecem muito mais de nós do que nós mesmos e que podemos contar também com esse auxílio em oração mostrando boa vontade. Eu quero. Então, que o nosso desafio saindo daqui hoje seja esse. A vontade. Eu quero. Eu quero me libertar dessas mágoas que eu tenho. Com o outro distante, com o outro próximo de mim e principalmente comigo mesmo. Porque eu mereço não carregar esse lixo. Eu mereço não carregar esse peso. E saímos daqui hoje com esse desafio e com a consciência, de novo, de que temos todo o auxílio da espiritualidade do nosso Mestre Jesus a nosso favor. Que assim seja. Então tá, depois dessa bela exclamação, obrigada, Patrícia, pela tua dedicação. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Vamos agradecer a Deus, que é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, por essa oportunidade de estarmos aqui, por tudo que Ele nos dá. Também vamos lembrar daquelas pessoas que deixamos em nossas casas, levando a elas nossos pensamentos
de paz, de amor, de gratidão, de perdão. E assim, vamos fazer, sentando ainda mais confortável que a cadeira nos oferece, vamos fazer o nosso passe coletivo. Fechando os nossos olhinhos e pensando no que é melhor para nós. Vamos ser bem egoístas nesse momento, pedindo a Deus, a Jesus, nosso companheiro, que nos dê saúde, nos dê paz, nos proteja sempre, nos levando sempre para o caminho do bem e do amor ao próximo. Que possamos sempre trilhar esse caminho de paz, de honestidade, de alegria, de prosperidade. E cada dia mais viver na paz do Mestre Jesus. Envolvidos em sua paz, fizemos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos àqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, dos mentores desta casa, damos por encerrados os trabalhos da noite de hoje. Uma boa noite a todos. Amanhã, às 7 horas, teremos nosso Evangelho híbrido aqui na Casa Espírita. E que Deus nos abençoe e nos dê uma semana com muita paz e muita saúde. Uma boa noite a todos e vão em paz.